E quando chegou lá, ele pegou aquela velha vara, a única coisa que tinha na mão, e conquistou o Egito, e conduziu os filhos de Israel, e os alimentou pela mesma vara até irem para a terra prometida. Amém! Uma velha vara seca. Você pode não ter muito na mão, você pode nem conseguir assobiar, mas o que quer que tenha na mão, deixe Deus se apoderar disso e Ele abençoará. Amém! Se não dá para você fazer mais do que evangelizar seu vizinho, se não dá para fazer mais do que levantar a mão e dizer, Deus, eu aceito cada palavra dela, pegue o que está na sua mão e faça o que puder para a glória de Deus. Houve um garotinho certa vez que foi ver Jesus e ele tinha 4 ou 5 pães e alguns peixes lá. Agora, na mão do garotinho não era muito, mas uma vez nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ele os abençoou e alimentou 5.000. Essa pequena coisa que você tem pode ser uma pequena centelha de fé que esteja aí, de que você crê que ele ressuscitou dos mortos. Não é muito para você, mas libere-a uma vez, dando um testemunho, e pode ser a causa de centenas de pessoas virem ao Senhor Jesus Cristo. Se você está sentado aí, enfermo ou aleijado, e tem um pouquinho de fé, libere-a esta noite e diga, Senhor Jesus, é tudo que tenho, confiar em Tua palavra, e aqui venho, cabe a Ti cuidar do restante. Deus lhe dirá qual é o restante também. Simplesmente libere-a e deixe isso com ele. Que tipo de átomo Jesus liberou então? Ele pegou o peixe. Ele não só os alimentou com peixe cru ou peixe vivo, ele os alimentou com peixe cozido e pão cozido. Amém! Onde ele conseguiu isso, eu não sei. Seja como for, ele os alimentou e eles comeram. Como um indivíduo disse, não faz muito tempo, disse, você acredita naquela história de Elias sentado lá e dos corvos? Eu disse, sim, Senhor, acredito em cada palavra disso. Isso mesmo. Achavam que Elias estava louco, sentado lá na montanha, e ele bebia água sempre que queria. E os demais, a sociedade e a classe alta lá embaixo, estavam morrendo de fome, e então o chamaram de louco. E ele estava melhor do que muitas pessoas. Tinha alguns criados de cor que levavam comida para ele toda vez que ficava com fome. Melhor do que muitas pessoas sentadas aqui esta noite. Isso mesmo. Toda vez que ficava com fome, aqui vinha um corvo com um sanduíche e dava para ele e saía voando. Ajoelhava-se ali mesmo e bebia um gole d'água quando queria. Ele estava na vontade de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Amém! Isso é tudo o que você tem de fazer. É confiar na palavra dele. Alguém disse, agora, irmão Branham, o irmão realmente quer dizer que aquele corvo levava um sanduíche? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, onde é que o corvo o conseguia? Eu disse, não sei. O corvo o pegava e levava a Elias e ele comia. Eu disse, assim é com o Espírito Santo. O irmão estava zombando por eu estar gritando. Eu disse, não sei lhe dizer de onde isso vem. O Espírito Santo o traz. Eu apenas como. E amo isso e vivo por isso. Não sei de onde vem, mas o recebo. É a única coisa que sei. Enquanto ele o trouxer, estarei disposto a recebê-lo. Amém! Diz, como aquele sujeito vai andar se não for ao médico? Não posso fazer nada. Quando Deus disser, ele andará mesmo assim. Observe só. Compete a Deus cuidar da sua palavra. Ele vela para cumpri-la. E ele está obrigado a cumpri-la. E ele cumprirá em todos os casos. Amém! Para qualquer homem ou mulher que ouse confiar em sua palavra. Oh, que coisa! Essa é a verdade, sim, Senhor. Moisés foi até lá e fez exatamente o que o Senhor lhe disse para fazer. Se você apenas pegar o que tem na mão e deixar que Deus o tenha. Agora, houve um jovenzinho, certa vez, um pouco depois disso, por nome de Davi,
um garoto pastor de ovelhas que vivia na encosta da colina, alimentando as ovelhas de seu pai. Mas ele sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele. Assim, ele sabia que Deus estava com ele. E certo dia, quando os exércitos de Israel se reuniram para lutar contra os filisteus, ora, seu pai Jessé disse: agora, vou enviar-te aos teus irmãos, leva-lhes algumas passas e assim por diante, e vê como teus irmãos estão se saindo. 2 dos moços mais velhos estavam na guerra. Assim, Davi partiu, e vocês sabem, quando chegou lá, ele viu uma cena. Os filisteus estavam reunidos de um lado e Israel do outro. Saul sentado lá, com 2,20 metros de altura, ou algo assim, um grandalhão de aparência de príncipe, mas de frente, lá do outro lado da grota, estava o exército filisteu, e eles tinham um grande desafiante, ou um grande campeão chamado Golias. Que coisa! Ele tinha uns 2,80 metros de altura, e que homem ele era! E quando o diabo sabe que tem vantagem sobre você, então ele com certeza irá usar contra você, se puder. Assim, ele saiu lá na encosta e disse: vou fazer uma proposta a vós todos. Não vamos causar derramamento de sangue. Estão vendo? Ele era grande e tinha vantagem sobre todos eles. Assim ele disse: enviai, escolhei um homem aí dos exércitos de Israel e deixai-o vir aqui e lutar contra mim. E se eu o matar, então todos vós nos servireis. Se ele me matar, então nós vos serviremos. Claro, é assim que o diabo fará. Agora, considerem, por exemplo, este sujeito aqui. Se eu tão somente pudesse ver isto ou aquilo mais. Estão vendo? Sempre que conseguem esse tipo de ideia. Mas certo dia ele se gabou, chegando ao ouvido do homem errado. Havia um rapazinho magricela, provavelmente pesava uns 50 quilos, com os ombros meio curvados, envolto em um pequeno casaco de pastor. E naquela manhã, quando os exércitos andavam por ali e gritando uns com os outros, e estavam tentando entrar em combate, ora, aquele grande desafiante saiu, disse: agora eu desafio os exércitos de Israel. Mas chegou aos ouvidos do homem errado para ele, então. Sim, senhor, havia um rapazinho lá que sabia do que falava. Ele disse: que é isso? Quereis me dizer que ficareis parados e deixareis aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém! Ele sabia do que estava falando. Oh, que coisa! Golias, você fez a ostentação errada nessa hora. E quando isso chegou ao ouvido de Davi, então seu irmão disse: agora olha aqui, eu conheço a maldade do teu coração. Agora, para de dizer tais coisas. Alguns deles disseram: ora, ele poderá se casar com a filha do rei, e ele lhe dará riquezas, e a casa de seu pai será livre em Israel, e assim por diante. Ele disse: do que estás falando agora? Que coisa! Um pequeno rapaz. Foi exatamente assim que ele... Ora, não se pode julgar pela aparência. Isso mesmo. Não se julga pela aparência, julga-se pelo que está no coração. Isso mesmo. A julgar pela aparência, ora, Israel teria tido grande dificuldade quando acharam que podiam tirar água de uma rocha. Era o lugar mais seco que havia na nação. Mas Deus disse: falai à rocha, é ela que tem a água. Então dizem hoje: se houvesse esse negócio de cura divina, seria em algumas dessas grandes igrejas clássicas. Isso é o que vocês pensam a respeito. Estão vendo? Isso mesmo. Talvez seja o lugar mais seco que já viram, mas há água lá se vocês apenas falarem a isso. Amém! Agora quero que notem. Então, quando Davi, posso vê-lo chegar lá, e ele disse: trouxeram-no perante o rei, disse: agora, esperai um minuto aqui, disse: trazei aquele menino aqui. Foi até ele, o dia Saul chamou-o de garoto. Ele devia ser um magricela, sabiam?
ombros pequenos e caídos, um pouco caminhando, olhinhos estrelados, olhando para ele. Ele disse: Bem, escuta, tu não podes lutar contra isso.